Olá, para quem não me conhece, meu nome é Carla Teixeira, eu sou arquiteta, mestre em engenharia civil e doutora em arquitetura, tecnologia e cidade pela Unicamp. Sou pesquisadora da Universidade Federal do Sergipe e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre resiliência urbana. Antes de mais nada, eu queria falar para vocês, se puderem, se interessarem, entrar nesse perfil do Instagram CA2ES, que é o perfil do grupo de pesquisa Conforto Ambiental e Eficiência Energética no Ambiente Construído. Lá, como sou líder do grupo, eu faço várias postagens sobre temas relacionados a conforto ambiental, o ambiente construído, a eficiência energética, sustentabilidade. E eu convido vocês a darem uma olhadinha, se gostarem, curtirem, compartilharem com os colegas. E voltando ao tema de resiliência urbana, eu trago aqui essa imagem que foi publicada numa reportagem da Folha UOL em outubro de 2023, né, no último semestre, sobre a seca dos rios na região da Amazônia. Então, aí em destaque está o Rio Solimões, né, e você consegue enxergar os bancos de areia. É uma imagem assim que pela abundância de recursos hídricos, né, de cursos hídricos, corpos hídricos que tem nessa região, você não imagina que poderia essa imagem ser da região amazônica. E mais recente, essa publicação da CNN, que traz a cheia do Rio Taquari, na cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, né, por conta do aumento da pluviosidade que ocorreu ali naquela região, que várias cidades ficaram submersas, né? Também é uma coisa que a gente não, né, acho que até então a gente não tinha dimensão, não tinha isso na cabeça, né, de várias cidades estarem alagadas e muito, com nível d'água muito acima do esperado, do que se está acostumado, né? Então, o que essas duas imagens têm a ver com o termo resiliência urbana? Então, resiliência urbana, para vocês entenderem, eu vou trazer duas publicações que eu fiz, uma em 2022. Na verdade, as duas foram redigidas em 2022, né? Só que uma publicada em 2022 e a outra acabou que a publicação só saiu em janeiro de 2023. Então, tem esse artigo que traz propostas de intervenções em áreas abertas para contribuir com a resiliência urbana da cidade de Aracaju, que foi publicado em 2022 no Congresso no COB, né, 2022, que é um congresso de construção e eficiência energética, relacionado ao tema de mudança climática e resiliência. E esse artigo em português, que foi publicado no caderno da FAO Mackenzie, caderno de pós-graduação, que traz essa edição sobre mudanças climáticas, traz esse artigo que eu publico com o meu orientador do pós-doc sobre a resiliência urbana, aspectos relacionados ao comportamento urbano em espaços verdes públicos. Em especial esse artigo, na introdução eu destaco aqui para vocês a seguinte fala. Então, assim, nós sabemos, né, que todos esses centros urbanos, eles passam por transformações, né, que são excesso de impermeabilização, né, a alteração da cobertura natural do solo, as altas densidades demográficas, né, que acabam impactando nesse meio, né, então altera muitas vezes o regime de chuvas, altera a ocorrência de temperaturas, né? Então, acaba ocorrendo o fenômeno de ilha de calor nesses grandes centros e acaba desequilibrando um ecossistema que estava acostumado com um meio mais natural. E por conta de todas essas alterações, dessas modificações, ele vai se adaptando, né? E essas adaptações
acabam que ocorrem extremos, né? Então, antes a temperatura de tal localidade muitas vezes era mais moderada e agora ela vai para extremos de uma época do verão é muito calor e na época do inverno é muito frio, por conta dessas alterações em que o homem, né, nós como sociedade praticamos nesse meio. Então, aí eu destaco que a falta desse gerenciamento urbano mais comprometido com esse cenário de alteração, né, do meio de todas essas intervenções, expõe as áreas urbanas mais vulneráveis aos riscos de inundações, deslizamentos de terra, ilhas de calor, escassez de água nos reservatórios ou queimadas em áreas de proteção ambiental e biomas, que é a fragilidade de cada região. E se isso, ao longo de toda essa história, é, do processo, né, de urbanização ocorria a cada 100 anos, a cada 80 anos, agora a frequência está maior, né? Então, o intervalo de tempo diminuiu e a severidade desses eventos, eles estão mais acentuados. Então, a resiliência urbana, ela tem como objetivo tornar esses centros urbanos, as cidades, os assentamentos, as comunidades mais adaptáveis à ocorrência de eventos extremos, minimizando danos e perdas humanas, econômicas, de biodiversidade, culturais, o que for, né? Então, a cidade, uma comunidade, um bairro, ele ter esse plano de resiliência urbana implantado é você identificar qual é a fragilidade desse local, implementar ações, instrumentos, ferramentas que possam minimizar de fato essas consequências, para que, se ocorrer, você tenha menos perda humana, econômica possível e que se consiga retomar ao estado anterior da ocorrência desse evento o mais rápido possível. Como o que está ocorrendo agora no Rio Grande do Sul. Ocorreu o evento e, assim, não se consegue retomar, porque as cidades ainda não baixaram o nível das águas, não se sabe para onde ir, não se sabe onde irá ser construído os bairros que ficaram totalmente alagados, se é que vão ser reconstruídos no mesmo local ou em outros, se vai ser feito alguma ação, implantado algum instrumento urbano de engenharia para que minimize, se ocorrer novamente um evento como esse, as consequências. Então, você ter esse plano de resiliência urbana é te dar um direcionamento, né, numa época, uma situação de crise, e você ter para onde começar a agir. Então, assim, olha, aqui é uma área frágil, a gente tem esse plano, o que, que a gente pode fazer? Já foi estudado com os especialistas de cada área, a população é transferida para tal área, onde já tem uma infraestrutura prévia, uma infraestrutura que pode ser transitória, é flexível, montada e desmontada, conforme for a necessidade. Então, você está preparado para o que vem para o futuro das cidades, né? O futuro das cidades é pensar na resiliência urbana, é você ter esse fôlego, é você ter esse norte numa situação de crise climática, de crise de consequências da própria ação humana. Então, eu trouxe aqui uma frase para vocês, né? O quanto a cidade, para a gente refletir, o quanto a sua cidade já mudou o cenário natural do local onde ela foi construída. E assim, se a gente parar para pensar, cada um em sua localidade, a gente consegue identificar as fragilidades de cada local, né? Por exemplo, eu estou aqui em Aracaju, e Aracaju ela foi construída no estuário do Rio Sergipe. Então, é uma área de terras baixas, de terras alagáveis, com mangue, com vários cursos d'água, e
para que a cidade se consolidasse, foi feito aterramentos, foi extinguida a área de mangue, foi desviado cursos de água, e uma hora essa conta chega, né? E será que a cidade está preparada para isso? Será que a gente tem um plano aqui para que, se ocorrer um evento que suba o Rio Sergipe, o nível da água do Rio Sergipe suba e dos seus afluentes, o que a gente faz com a população que está nessa. A grande parte da cidade está em terras baixas, praticamente ao nível do mar. O que a gente faz com toda essa infraestrutura? Tem hospitais, tem escolas, tem bairros, tem comunidades inteiras. Qual é o plano de ação? Qual é o plano de resiliência urbana? Então, é nesse sentido que eu trago essa reflexão para vocês, né? Será que a cidade de vocês, por acaso, acabou com as áreas verdes, né? Minimizou as áreas verdes da cidade, alterou os cursos de água, canalizou, retificou, né? Deixou subterrâneo? Será que há espaço para que, se haja um volume pluviométrico fora do normal, esse rio consiga transcorrer sem inundar nenhuma área? Né? Com relação a regiões de seca, a extinção da mata ciliar acaba comprometendo, né, a vida desses cursos d'água. Então, será que a sua cidade está cuidando dessa mata ciliar das nascentes? Está cuidando para que não haja excesso de pavimentação, para que essa água, quando chova, ela possa ter onde infiltrar? Está moderando né, as ações e evitando, assim, aterrar, avançar sobre áreas alagáveis? Porque as áreas alagáveis, elas têm uma função, né? Receber essa água das cheias. Aí eu aterro, eu vou lá, construo uma avenida. Uma hora essa água volta e essa avenida deixará de existir, né? E aí, o que a gente pode fazer para contribuir com isso? Então, você é arquiteto, você é engenheiro, você é gestor, líder de comunidade, o que a gente pode fazer? Identificar essas fragilidades dentro do seu empreendimento, dentro do seu terreno, dentro do seu bairro, e cobrar de quem tem a responsabilidade sobre isso. Então, o responsável pela obra, o responsável pelo empreendimento, o responsável por aquela comunidade, o responsável por administrar aquela cidade, aquele bairro, por legislar, né, permitir com que se novas consequências possam ocorrer. Então, a gente pode fazer muito sobre isso, como especialista da área ou como mesmo cidadão, cobrando de quem de direito está lá gerindo a cidade, gerindo as leis, editando, elaborando as leis, para que isso não ocorra, ou, se ocorrer, que se tenha um plano B, um plano C, um plano que torne essa comunidade mais resiliente a estas catástrofes, né? Então, assim, o vídeo era bem curtinho, era só sobre trazer, aproveitando esse evento que ocorreu no Rio Grande do Sul, trazer um pouco essa reflexão sobre resiliência urbana, né? Que eu venho trabalhando já tem há 2, 3 anos nisso, mas talvez nós da área acadêmica acabamos concentrando as informações em veículos acadêmicos e não chega muito à população. Então, eu estou utilizando essa ferramenta para que esse vídeo, outras pessoas fora do meio acadêmico possam ter acesso a essa informação, possam se interessar, possam pesquisar, né, na internet. A internet está aí para todo mundo, é uma ótima ferramenta quando bem utilizada, e tentar se ajudar, tentar não transformar o meio que a gente vive para que a gente não passe o que os nossos
colegas do Rio Grande do Sul estão passando. Então, por hoje é isso. Eu conto com vocês aí para comentar, curtir ou compartilhar esse vídeo. Um beijo.